Fala, tudo bem? Vou mostrar aqui para vocês como que eu faço meu resumo. Eu peguei um pedaço pequeno de uma teoria de direito administrativo e vou ler com vocês, vou fazer as marcações e a partir dali eu vou mostrar como que ficou o resumo a partir dessas marcações, tá bom? Vamos lá? Eu vou falar aqui com vocês hoje sobre o princípio da publicidade. Então, isso daqui eu já gosto de marcar, tá? Por quê? Porque eu estou já pegando o assunto principal, que é o princípio da publicidade, previsto taxativamente no artigo 37 da Constituição Federal. Essa parte aqui, que fala taxativamente no artigo 37, eu não vou marcar agora. Por quê? Porque eu provavelmente já marquei isso no início da aula. Como eu peguei um pedaço da aula, eu peguei no meio da aula. E às vezes não vale a pena você ficar repetindo as coisas dentro dos resumos. Eu já deveria ter um resumo específico que eu falasse quais são os princípios que são previstos taxativamente no artigo 37, que é o que a gente chama de aquele mnemônico LIMP, que é legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, eu não vou colocar isso nesse resumo agora, eu já coloquei em outro. Mas essa parte aqui que coloca duplo sentido, eu gosto muito de colocar. Porque quando o professor fala o princípio da publicidade apresenta duplo sentido, ele já organizou o conteúdo que vem após em dois pedaços, ou seja, o primeiro sentido e o segundo sentido. Então você vai aproveitar o que ele já fez. Aproveite o que ele já fez. Porque você já fez assim porque é melhor para fim de aprendizado, tá? Então qual é o primeiro sentido? Você vai começar a ler o primeiro sentido. O primeiro sentido é a exigência de publicação. E aí eu já marco a palavra publicação em órgãos oficiais como requisito de eficácia. E aqui é legal, requisito de eficácia. Eu gosto de marcar essas palavras, porque são termos que são técnicos e que têm uma relação com a exigência da publicação, tá? E aí ele vai explicar quais são os atos, o que precisa ser publicado. E aí ele coloca aqui os atos administrativos. E aí a gente já entra em outro assunto do direito administrativo que provavelmente, se você estiver seguindo o curso específico aqui, você não vai ter estudado ainda, mas você já guarda essa informação, que devem ser gerais. Ele não especificou aqui o que é gerais, mas gerais é uma palavra importante, porque pode ser individuais também. Atos administrativos podem ser individuais, tem que ser gerais, que produzirão efeitos externos. Efeitos externos é importante. Ou, sei, quando ele coloca um ou, você já pensa, opa, vou dividir em dois. Então você vai dividir os atos administrativos gerais que produzirão efeitos externos ou esses daqui. Quais são esses? Aí você vai pensar aqui, atos, e não colocou dessa vez ato administrativo, isso é importante, principalmente quando você for estudar atos, que implique ônus para o patrimônio público. E aí ele fala o quê? Devem ser publicados em órgãos oficiais. Essa palavra devem, ela é importante, tá? Às vezes eu não coloco no meu resumo quando é algo que eu já tenho conhecimento, tá? E a parte de órgãos oficiais, como por exemplo, Diário Oficial da União ou Diário Oficial dos Estados, eu já não coloco no mesmo, porque eu já tenho conhecimento. Eu sei que a publicação ocorre nesses órgãos oficiais, tá? Você não precisa colocar só para tentar deixar completo. Não. Se você já tem conhecimento, você não precisa. Você sabe que você não vai esquecer aquilo. É conhecimento já prévio adquirido, já consolidado para você, tá? Então, para terem eficácia, ó, esses atos, o ato administrativo geral e o ato que implique ônus ao patrimônio público devem ser publicados em órgãos oficiais para terem eficácia. E a gente já começa a ligar aqui, ó, requisitos de eficácia. Tá? E o que é eficácia? É o que produz efeito jurídico. Botou entre parênteses eu gosto bastante, porque é como se fosse uma explicação do termo anterior, tá?
A partir daqui você já consegue fazer bastante coisa no seu resumo, tá? Mas vamos continuar lendo, porque eu vou entregar o resumo no final. Não se trata, portanto, de requisito de validade de ato. Opa, você não estudou ato administrativo, mas você achou isso estranho. Por que ele formou esse não aqui? Requisito de validade, aqui é requisito de eficácia. Você tem que começar a fazer essa ligação. Requisito de validade do ato. Mas tão somente de produção dos seus efeitos. Ou seja, repetiu isso aqui, ó. Produção dos seus efeitos. Ah, então a publicação é para produzir efeito. Não tem a ver com validade. Isso que você tem que fazer. Essas ligações que você tem que fazer. E você vai colocar isso no seu resumo. Assim, ele já está explicando. Um ato administrativo pode ser válido, mas não eficaz. Ou isso tem cara de cair em prova o tempo todo. Possivelmente isso deve cair em prova. Pensa só. Uma coisa é válida, mas não é eficaz. Uma coisa é eficaz, mas não válida. Será que não dá para fazer uma jogatina, um jogo desse aí, dentro da prova? É eficaz, mas não válido. Errado. É válido, mas não é eficaz. Certo. Válido, sempre eficaz. Entendeu? Isso é estilo de ficar em prova. E aqui ele continua, mas não eficaz, pois se encontra pendente de publicação oficial. Olha que interessante. Quando ele fala, pois se encontra pendente de publicação oficial, ele está falando, olha, você tem que publicar para que seja eficaz. Ele está falando o que ele falou ali em cima. Ele está confirmando isso para você. Ah, e aí ele colocou aqui, ó, nem todo ato administrativo precisa ser publicado para fins de eficácia, mas tão somente os que têm efeitos gerais. Ué, ele está repetindo esse quadrinho aqui em cima, não está repetindo? Tá. E aí é aquilo que ele falou. O que é efeitos gerais? Que tem destinatários indeterminados. Aqui, gerais, destinatário indeterminado. Tem uma setinha aqui, não está vendo? Uma setinha aqui vai rolar, ó. Tá? Ah, e o que é efeitos externos? O que alcançam administrados. Opa, efeito externo administrado. Outra setinha. É assim que você tem que estar pensando. A exemplo dos editais de licitações ou de concurso. Esses atos irão se aplicar a um número indeterminado de administrados que não se sabe quantos. Ou seja, ele está explicando. Mas você já tem o seu resumo pronto nesse quesito. Gerais, determinados, efeitos externos administrados. Você já tem esse resumo. Ele só está explicando. Então você não marca, você só entende. Tá? Outras situações decorrem dos atos que impliquem ou que têm o potencial de implicar em ônus ao patrimônio público, como assinatura de contrato ou a homologação de um concurso público. Aqui já dá um pedacinho do seu resumo. É um sentido. Lembra que ele falou que é duplo sentido? Princípio da publicidade, duplo sentido. Primeiro sentido, publicação. Aí você vai construir o resumo em cima de publicação. Agora vamos para o próximo sentido, que é transparência, tá? Aí ele bota aqui, exigência de transparência na atuação administrativa. E aí você já começa assim, opa. Duplo sentido, publicação, transparência. Exigência de transparência da atuação administrativa. O princípio da transparência deriva do princípio da indisponibilidade do interesse público. E se você chegou até esse momento da aula, é porque você já sabe o que é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Então você vai somente informar isso no seu resumo, porque você não precisa explicar o que é, tá? Constituindo um requisito indispensável para o efetivo controle da administração por parte dos administrados. Eu gosto quando tem uma frase que ela tem um processo, ou tem uma coisa ligando a outra, ou seja, os administrados exercendo controle na administração. E isso é o que representa o princípio da transparência, tá? E você vai ter que colocar isso no seu resumo. Como que você vai colocar essa sequência de o administrado exercer o controle em cima da administração? Como que você vai colocar? Vou te mostrar como que eu fiz. Com efeito, a publicidade poderá se manifestar
pelas seguintes formas. Se o professor deu essas formas aqui, é porque ela é comum de cair em concurso público, porque isso é um material voltado para concurso público. Então é interessante que você não só entenda esses exemplos, essas formas que ele coloca como manifestação do princípio da publicidade, você também tem que colocar no seu resumo, porque você vai precisar lembrar disso quando for fazer a sua revisão, tá? Então eu recomendo que você pegue aqui, ó, ele se manifesta com o direito de peticionar, ele já marcou aqui para você, de obter certidões e divulgação de ofício, tá? E aí a gente já começa a trabalhar aqui, ó. O que é o direito de peticionar? Aqui ele explica rapidamente. Se você tiver interesse, você vai lá na Constituição Federal e dá uma olhada, tá? Mas se você não tiver aquele tempo, você está na correria, quer já avançar com o assunto, você entende aqui de modo geral, porque você vai estudar isso no Constitucional. Você vai estudar. E quando você estudar, você vai lembrar disso. E aí você vai começar a fazer as ligações de disciplinas. Direito de peticionar junto aos órgãos públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, tá? E direito de obter certidões e repartições públicas. O que isso está querendo dizer? Que em algum momento alguém vai lá no órgão público e vai fazer uma petição. Ou algum momento alguém vai lá e tem o direito de obter as certidões. O que a gente está falando aqui? A gente está falando justamente que a publicidade ela vai se manifestar a partir do momento que você vai no órgão público, você vai numa administração pública e pede alguma coisa, ou você pede algum direito seu. Ou seja, isso é o princípio da publicidade, tá? Ele está se manifestando por isso, através dessas formas, tá? E também a divulgação de ofício de informações por intermédio de publicações na imprensa oficial, em jornais impressos ou pela internet, tá? E aí, então, como é que ficou o meu resumo nesse caso, tá? Eu vou aqui jogar aqui para você a tela com o meu resumo. Deixa eu diminuir aqui. Olha como é que ficou o meu resumo. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Isso daqui é o que você vai construir. E cada vez mais que você faz resumos, mais rápido você constrói isso. Por isso que eu gosto de fazer muito na mão, que é muito mais rápido, né? Tá? Eu faço no papel A4 e eu saio fazendo meus rabiscos. Quando eu for fazer a revisão, eu vou bater aqui. Quando eu bater aqui, eu não vou precisar nem ler tudo, porque o que eu coloquei aqui já dá para ter uma noção muito rápida. E cada vez que pegar uma questão, eu vou tentar encaixar a questão, aquela palavra, aquele termo-chave, onde que está dentro desse meu resumo, tá? Vamos lá? Publicidade. Pode ser publicação ou transparência, PT, lembra? 2 sentidos. Publicação de atos, aqui eu não entrei no mérito de atos administrativos ou atos que não são administrativos, tá? Atos da administração, porque é um conteúdo que você ainda não estudou, se você estiver seguindo a sequência da aula, tá? Então, botei aqui publicações dos atos. Você poderia colocar atos administrativos e atos normais aqui, sim, poderia. Eu não quero colocar isso aqui agora, você poderia. Gerais, que geram efeitos ao público externo, efeitos externos. E aí, o que é gerais? São indeterminados, ou seja, são pessoas indeterminadas. E público externo, qual é o público externo? São os administrados, ou seja, sempre que cair algo desse tipo, publicação individual, sabe que é errado, publicação geral, efeitos, todos os tipos de efeitos, está errado. Publicação geral, efeitos externos, e fala que externo é algo diferente de administrado, está errado, tá? E também a publicação de atos que geram ônus ao patrimônio público, bom? E isso tudo aqui são requisitos para que tenha efeitos jurídicos, que é igual eficácia, tá? Que é diferente de validade do ato.
Lembra que ele falou? Isso aqui é conhecimento de atos administrativos, tá bom? Aí vamos lá. A publicidade tem a transparência, tem o sentido de transparência, que é basicamente o quê? Aqui está a administração pública, aqui estão os administrados, exercem o controle em cima da administração pública, tá? E aqui a gente colocou o princípio que ele falou que tem ligação, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público, tá? Além disso, a gente pode dizer que existe o princípio da publicidade se manifesta, eu esqueci até de colocar aqui, manifesta, a partir do direito de peticionar, obter certidões e divulgações de ofício, tá? Isso aqui é o decorebinho que você vai ter que ter, tá bom? Você pode entender isso aqui e ligar isso aqui talvez a isso aqui, tá? E ligar isso aqui talvez isso aqui. Sim, você pode fazer essas ligações, mas é importante que você tenha isso em mente, que você vai ter que como se diz, saber que isso pode cair como um decoreba na sua prova, tá? Então, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês. A aula, obviamente, ela demorou mais, porque eu estou tentando explicar como que funciona o meu ato de resumir e explicar como que funciona a minha mente, que faz em milésimo de segundo falando, demora mais, tá? Mas eu posso garantir que isso aqui é rápido. No papel você gasta muito pouco tempo para fazer isso aqui, e quanto mais você fizer, mais você vai adquirir velocidade, tá? E isso é muito bom para você que está estudando para um concurso público, tá bom? Grande abraço e até a próxima.